mas depois da pandemia atrapalhou um pouquinho esse nosso costume de fazer os estudos bíblicos. Peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué, o 6º livro da Bíblia, livro de Josué, o capítulo 24, a última parte do versículo 15, um versículo bem conhecido dos irmãos, creio que todos os irmãos conhecem, mas vamos meditar sobre o conceito de família na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre família. Diz assim a última parte do versículo 15 do capítulo 24 de Josué: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Hoje é um dia propício, irmãos, para falar sobre família. Nós iremos apresentar uma criança ao Senhor, que ela vai fazer parte de uma família. É importante que todos nós, os pais, possam entender qual que é esse conceito de família, o que a Bíblia diz sobre isso. Porque para o mundo, até cachorro é família, E infelizmente a gente se apega, A gente realmente acaba considerando nosso cachorro, nosso gato da família mesmo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, Vamos esquecer o que nós achamos, o que o mundo está dizendo hoje em dia, e vamos nos apegar à palavra de Deus. Não existe, em via de regra, não tem a palavra família na Bíblia como a gente crê. Eu procurei, pode ficar sossegado. O que a gente chama de família é casa. A casa do fulano, a casa de cicrano. Mas família é um termo mais genérico, um termo assim, mais de uma tribo, de um clã, mas não onde as pessoas habitam. Então eu fui nas antigas línguas, ao qual nos ajudam a ter o conceito, e depois eu vou entrar aqui realmente no estudo. De onde a gente tirou a palavra família? Do hebraico é mispihá, e é frequentemente usado como uma subdivisão de um grupo maior, como uma tribo ou uma nação. Aí fala assim, família de fulano de tal, a família de José, mas não é uma casa, não é alguém que mora no lar. Aí tem a palavra Bahit, que é lar, casa ou habitação. Também temos o grego. No grego é onde a gente mais, pela palavra de Deus, a gente consegue ter o melhor significado. Para a palavra que nós chamamos como família, que às vezes aparece em algumas Bíblias, é a palavra oikos, que pode ser traduzida para o português como casa, ambiente habitado ou família. Como funcionava? Na Grécia, o oikos era o nome dado para a unidade básica de uma sociedade, ou seja, uma família, uma casa onde tem pai, mãe, filho, os escravos. Isso era onde as pessoas conviviam num único ambiente doméstico. Esse era o oikos. E tem a okia, que era a propriedade ou a residência frequente, e é frequentemente implicando os domésticos de uma casa. Como a gente traduziu essa palavra? Veio do latim, A nossa língua portuguesa vem do latim. Português, francês, espanhol, romeno. Tem mais línguas latinas que eu me lembro? Acho que só essas mesmo. Deve ter algumas que já se perderam no caminho. Mas as modernas é o espanhol, o português, francês e o romeno. A palavra é famulus, da onde vem a palavra família, dentro de um contexto de autoridade, do qual descreve o conjunto de escravos ou servos denominados individualmente como famulus, que são os pertencentes da casa do amo ou do próprio patrão. São as pessoas que viviam sob o mesmo teto, formavam assim uma família. Então, daí nós tiramos o conceito de família. Ajuntando tudo quem mora numa casa, numa habitação, numa propriedade, eles estão debaixo de uma autoridade. Cada um tem os seus respectivos deveres, e vamos ver o que a Bíblia ensina sobre esses deveres de cada um. Então eu vou dar aqui o que eu creio sobre o que a palavra de Deus ensina sobre o conceito de família. Porque, como eu digo, para nós hoje em dia a gente fala assim, vamos orar pela família.
Tá, mas que família? Pai, mãe, filho, mulher, esposa e filho? É um tipo de família, sim, mas não é a família que Deus quer. Nós queremos ter famílias harmoniosas, felizes, mas para que as coisas aconteçam como nós esperamos que elas aconteçam, elas têm que estar debaixo da bênção de Deus. E como se consegue a bênção de Deus? É obedecendo. Desde que o mundo é mundo, você só é abençoado obedecendo. Adão e Eva seriam abençoados como? Se não comesse da árvore do conhecimento, que dá o conhecimento do mal e do bem. Como eles comeram, perderam a bênção. Depois, Noé foi abençoado porque ele ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus e fez uma arca para si e para sua família. Ele foi abençoado. Abraão foi abençoado porque ele ouviu a voz de Deus e ele saiu da casa, da parentela dele, da casa do pai dele e foi para a terra a qual Deus mostrou para ele. Depois Moisés, ao chegar lá na terra de Canaã, ele subiu no monte e ele disse que tinha que falar as bênçãos, e as bênçãos viriam como? Obedecendo. Se tu ouvires os mandamentos do Senhor e obedeceres, essas bênçãos te alcançarão. Então a bênção, irmãos, sempre está relacionada à obediência. Então, se você quer ter um emprego abençoado, você quer ter uma vida abençoada, obedeça a palavra do Senhor. Quer ter uma família abençoada? É casar, é ter filhos? Tem mais coisas. Vamos obedecer a palavra do Senhor. Porque o que eu vou falar aqui, irmãos, não é nada diferente, mas é negligenciado. Porque quando a gente fala de família, a gente espera assim, né, que o pai e a mãe estejam bem, né, não tenha briga, não tenha traições, problemas da casa, que os filhos estejam na igreja, que os filhos estejam firmes, estudando, todos harmoniosos. Mas não está tudo em paz, assim, tudo bem, que é uma família bíblica. É bom, no ponto de vista social, é bom, né? Ninguém está brigando, ninguém está arrumando confusão, todo mundo estudando bonitinho. Mas, do ponto de vista bíblico, a família é outra coisa. E é como eu disse no começo, a palavra família não está na Bíblia como a gente pensa. Se for colocar no Novo Testamento, a palavra nem aparece no Antigo Testamento como se fosse um clã ou uma tribo. No Novo Testamento a palavra família nem aparece. Aparece uma vez numa Bíblia que eu achei assim, numa tradução, a família dos céus, mas não diz assim, pai, mãe e filhos. Não, é outro conceito. O conceito da Bíblia de família, da unidade mais básica da sociedade humana, da organização da sociedade humana, é chamada de casa. E é casa de fulano, casa de cicrano. É assim que funciona. Então vamos lá. Todo mundo quer um lar feliz e harmonioso. É verdade. O que Jesus disse em Mateus capítulo 12, 25, que um reino ou uma casa dividida contra si mesmo, ela não subsistirá. Ou seja, se haver disputa, se não haver unidade dentro de uma casa, aquela casa não subsiste. Como nós traduzimos essa palavra casa para o nosso entendimento moderno? Família. Se na família tem briga, se na família um pensa uma coisa, outro pensa outra, se um tem um objetivo e o outro já tem um outro objetivo, temo a dizer, não gostaria de dizer isso, mas essa família está fadada ao fracasso. Família é unidade. A família tem que estar unida no mesmo propósito. Amém? Não adianta cada um ir para o seu canto, cada um fazer o que bem entender. Tem que estar unido. Vamos lá. Pelo que eu entendo da Sagrada Escritura, o que Deus revelou sobre a família como ela deve ser entendida.
agora eu vou entrar num ponto mais polêmico. No contexto bíblico, olhando os diversos significados, como a gente viu acima, o termo família deriva de uma casa onde habitam os domésticos por parentesco sanguíneo ou os que estão sob ordem do chefe da casa. Você lê a palavra de Deus, fala assim, a casa de Gaio, a casa de Chloe, a casa de Stefanes, ou seja, a família de Stephanie, a família de Chloe, a família de Gaio. Havia uma forma de identificar a família das pessoas. Era o homem. O homem era o chefe da família. Temos que entender que uma família, ela é um microcosmo de uma nação ou de uma cidade, onde cada um tem a sua função, tendo sob ela um responsável. Posso até colocar um líder e um chefe, um orientador de toda a casa. Do ponto de vista bíblico, uma família, ou na Bíblia casa, os habitantes dela, cada um tem o seu lugar específico e suas responsabilidades. Irmãos, a gente pode ter o ponto de vista moderno e apenas pensar assim, olha, vamos casar e cada um paga suas contas, cada um se vira, é só a gente pagar os boletos, pagar a luz, pagar a água. Quando chegar no fim do ano, uma vez por ano a gente viaja, nossas férias, organizamos viagens. Não é bem isso que a palavra de Deus quer. Não, nada disso é errado. Lógico, você está casado, você tem que pagar suas contas. Está casado, você espera ter o seu momento de viagem, de prazer. Mas, para ter a família abençoada, uma família do ponto de vista bíblico, elas têm que estar em volta de uma liderança. Entenda isso? Uma casa, ela tem que estar em volta de uma liderança. E a mulher tem que saber qual que é o dever dela. O homem tem que saber qual que é o dever dele. Os filhos devem saber quais são os deveres dele. E qualquer pessoa que está morando nessa casa, se não é parentesco de sangue, tem que saber qual que é o dever dele. Aleluia, Deus. Não adianta ser um lugar desorganizado. Não adianta ser um lugar que cada um faz o que bem entender, apenas traz o dinheiro no fim do mês para ajudar. Não! Quem está numa casa deve entender que eles têm que estar debaixo de uma liderança. Pela vontade de Deus é que seja o homem. Amém? E hoje em dia nós temos homens que não querem ser líderes. Muita gente quer constituir família, mas muitas vezes não quer constituir deveres e responsabilidade, e isso é errado, e isso não traz bênção, e isso traz maldição. Muitas mulheres se casam, mas não têm o desejo de estar submissas e sujeitas, e isso traz maldição. Muita gente quer ter filho, mas muitas vezes não colocam esses filhos debaixo da admoestação do Senhor, e isso não traz bênção, isso traz maldição. Entenderam, irmãos? O Senhor chamou o homem para que ele venha ter a responsabilidade sobre pessoas debaixo do seu teto. Ele tem que ser o orientador da sua casa. Ele tem que mostrar o norte ao qual a casa deve andar. E a mulher tem que ser a sua adjutora, como está na palavra do Senhor. Porque Deus olhou e viu que não havia uma adjutora à altura de Adão, e fez Adão ter um forte sono, e da sua costela, da sua última costela do lado, ele pegou aquela costela e formou a mulher. Aí tem aquela história, não sei se os irmãos viram, né, que alguns irmãos contavam no passado, que Deus não tirou o pé
de Adão para fazer a mulher, porque a mulher não era para ser capacho. Não tirou uma parte da cabeça para a mulher não mandar no homem. Não tirou do coração para que a mulher não tivesse os sentimentos do homem, mas tirou do lado, realmente do lado, para que a mulher fosse igual ao homem e andasse junto com o homem. Glória a Deus, aleluia. Nem embaixo nem em cima, mas de lado. Andar lado a lado com seu marido. Entender essa função. E os filhos eles devem obedecer aos pais, ser sujeito aos pais. Lembramos que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no capítulo 2 de Lucas, a Bíblia diz claramente que ele era sujeito a José e a Maria. Se o próprio Senhor Jesus Cristo obedecia os seus pais e mãe na carne, e que em via de regra não era pai e mãe dele, porque ele é eterno, e tanto José quanto Maria não são eternos, mas ele se esvaziou a si mesmo, e para que cumprisse toda a palavra de Deus, como a Bíblia diz que de maneira alguma Jesus pecou, em tudo foi tentado, mas sem nenhum pecado, ele obedeceu aos seus pais, porque esse é o primeiro mandamento, e mandamento com promessa. Glória a Deus, aleluia. Honrar o teu pai e a tua mãe. Então Jesus, ele era obediente, ele era sujeito a Maria e a José. E os filhos também devem honrar o seu pai e a sua mãe. Amém? Onde eu peguei esse exemplo? Em 1 Timóteo, o capítulo 3, versículo 4, quando Paulo ele ensina a Timóteo sobre quem deve ser o bispo da igreja, pastor, presbítero, né? É tudo a mesma coisa, tá bom, irmãos? Bispo, pastor, presbítero, ancião, é tudo a mesma coisa. Esse negócio, o bispo é maior que o pastor, o apóstolo é maior que o pastor, isso aí é coisa que inventaram para fazer hierarquia. Na Bíblia, presbítero, bispo, pastor, ancião, é tudo a mesma coisa. Amém? Aí Paulo diz assim, que o bispo é aquele que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Que Paulo diz? O sujeito quer ser o pastor da igreja, então, que se ele quer que a igreja o obedeça, que as pessoas da sua casa também obedecem ele. Ele já tem que ter esse treinamento. E muitas vezes nós colocamos pastores quem? Os que têm mais conhecimento, os que falam melhor, os que têm dom de revelação, os que têm dom de cura, os mais carismáticos. Mas pela palavra de Deus é aquele que sabe governar bem a sua própria casa. Aleluia, Deus. Não é o mais bonito, o mais inteligente, o mais preparado, o mais usado, o mais carismático, o mais poderoso, o que lota a igreja. Não, um pastor, ele é um exemplo. Então ele é um exemplo na casa dele, ele vai levar esse exemplo da casa dele para a igreja a qual ele vai liderar. Amém? Ou seja, já que ele vai ser o líder de uma igreja, ele tem que ter autoridade e não ser autoritário. Amém? O que eu vejo é assim, hoje há dentro das chamadas famílias uma total falta de autoridade. É uma bagunça, não há ordem. Os pais muitas vezes eles são assim displicentes. Às vezes a mãe toma o lugar do pai e os filhos mandam mais que os pais. É assim que acontece, né? O pai é displicente, a mãe toma um lugar, aí os filhos mandam em todo mundo, né? Os filhos é que mandam, não é nem o pai nem a mãe. O filho manda. O trabalho do pai e da mãe é comprar presente. O trabalho do pai e da mãe é colocar na escola, comprar roupa, comprar comida, comprar doce. Não. Essa não é a família de Deus. Essa não é a família que o Senhor quer.
A família que o Senhor quer é o seguinte: homem chamado para liderar. Glória a Deus, aleluia. Mulher chamada para ser submissa e está debaixo da mesma missão do marido para cuidar dos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais. Aleluia. Honrai pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Essa é a verdadeira família. Uma família o qual mulher não respeita marido, filho não respeita pai e mãe, está errado. Então, no meu entender, a harmonia familiar só é possível caso haja unidade de propósito em torno, primeiramente, do quê? Da palavra de Deus. Não adianta, obedecer um pai, obedecer um homem da casa, mas esse homem não quer saber de Jesus, não quer saber de fazer a vontade de Deus. Primeira coisa, este homem, para ele ser abençoado, para ele receber a bênção de Deus, ele tem que obedecer a palavra de Deus. Se alguém deseja ser obedecido, precisa obedecer. Amém? Não adianta eu exigir obediência. Não adianta eu falar para a Lívia, não vê televisão, mas ela acorda, está lá o pai dela lá em frente à TV. Lívia, sai do celular. Aí o pai vive no celular. Não adianta nada. Então eu estou mandando, mas eu não estou dando exemplo. Para ser obedecido, tem que obedecer. Glória a Deus. Não adianta simplesmente obrigar as pessoas a te obedecer. Isso não funciona. Vai até funcionar por um tempo, mas não é efetivo. Obrigar as pessoas a obedecer na base do grito, na base da pancada, na base da chantagem, não é bom. E para falar a verdade, quando vai para esse expediente, já acabou. Porque prova que a casa está dividida. Porque se um homem precisa praticamente castigar a esposa, os filhos, para que esses o obedeçam, significa uma coisa: esposa e filho não querem a autoridade deste homem. Acabou, a casa está dividida. E uma casa dividida leva à ruína. Então, conselho básico para todo mundo que tem uma família: entre em unidade, entre em acordo. Você, irmã em Cristo, entenda a visão do seu marido e obedeça o seu marido, e estejam juntos, trabalhando juntos. Você, marido, tome a frente, seja um homem de Deus, um líder do seu lar, e direciona a sua família à obediência da palavra de Deus. E você, filho, filha, obedeça a sua mãe, obedeça ao seu pai. Não faça, porque infelizmente filho obedece mais o amiguinho do que o pai e a mãe. Obedece mais a televisão do que o pai e a mãe. Obedece mais o que está nos chats da vida, nas redes sociais da vida, do que o pai e a mãe. Não vai ser abençoado. Não há bênção onde há desobediência. Como pode homens casarem, mas não ter um direcionamento para a vida da esposa e dos filhos? Como podem mulheres casarem e não querer saber de estar sob submissão e não querer de ter filhos? A Bíblia diz que é pecado. A Bíblia diz assim: peça às moças mais jovens que se casem e tenham filhos e sejam boas donas de casa. Não tem condições alguém falar: vou casar, mas não quer saber de ter filho. Olha, irmão, casar para fazer sexo está errado. É errado fazer sexo? Não. Mas casar pura e simplesmente por causa da parte da relação sexual, porque às vezes não está se contendo, é errado. O casamento ele deve ser algo completo, segundo Deus pede. Homem tomando a dianteira da casa, sendo o líder da casa, direcionando essa casa para obedecer ao Senhor. E a mulher junto deste homem, debaixo da missão ao qual Deus colocou para este homem, para que venha ensinar os seus filhos.
E aí quer bênção, quer ser abençoado, quer receber milagre, quer receber coisas fora do comum. Faça o básico. Obedeça a palavra de Deus. Comece pelo básico. O básico é obedecer a palavra de Deus. Não adianta pedir oração para A e para B. Não adianta ir para campanhas, não adianta subir em montes, não adianta dar dinheiro para a igreja, não adianta dar dízimos, não adianta dar ofertas, fazer votos. Se você está desobedecendo a palavra do Senhor, não há como ser abençoado. Desrespeite o seu marido, desrespeite a sua esposa, desrespeite o seu pai e sua mãe. Não há como ser abençoado. Homem que negligencia o seu papel, não é um líder da casa, não é um exemplo da casa, não mostra como é ser um homem de Deus, não tem como ser abençoado. Uma mulher que não obedece o marido, desrespeita, faz o que bem entende, não tem como ser abençoado. Filhos que não querem saber da instrução do pai e da mãe, não tem como ser abençoada. Vamos orar pela família? Vamos, mas vamos orar pela família para que homem seja homem, mulher seja mulher e filhos sejam filhos. Não só que não haja separação, não só que não haja briga, não só que não haja adultérios, não haja confusões, não, mas que possamos fazer conforme a vontade do Senhor. Aleluia! Vamos lembrar de Eli. Eli era um sacerdote diante do Senhor. E ele era muito, a palavra certa, ele era muito mole. Os filhos deitavam e rolavam, faziam o que bem entendia na casa de Eli. E ele era sacerdote e juiz. Ele tinha o dever de abençoar o povo, sacrifícios para o povo e liderar o povo. Como foi Sansão, como foi Gideão, como foi Jefté, como foi Eudi e tantos outros. Não, ele não liderava, mal liderava Israel. Por quê? Na casa dele, Ofni e Finéias faziam o que bem entendiam. Eram dois devassos, essa era a verdade. O que aconteceu? Israel perdeu para os filisteus. Perderam a guerra e levaram a arca do Senhor. Por quê? Porque filhos e pai eram desobedientes. Agora, existe na Bíblia exemplos de homens de Deus, mas que não eram bons pais. Tem na Bíblia. Eles eram homens de Deus, mas não eram bons pais. Um exemplo, Samuel. Samuel era um homem de Deus, mas a Bíblia diz que os filhos dele, ele colocou como juízes. Eles começaram a subornar o povo. Aí o povo falou: olha, unge um rei para nós, porque o Senhor já está velhinho, e os seus filhos não andam nos seus caminhos. Um outro exemplo é Davi. Davi foi um grande homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas na casa dele, debaixo do teto dele, teve incesto, teve assassinato, e teve até mesmo uma sedição. O próprio filho queria matar o pai. Mas ele era um homem de Deus. Então muitas vezes há grandes homens de Deus, mas péssimos pais. Foi bom para Davi? Não foi bom para Davi. Ele negligenciou essa parte. Então tem esses dois exemplos de pessoas que eram grandes homens de Deus, mas infelizmente eram péssimos pais. Eles não conseguiam colocar os filhos em obediência. E isso é ruim. O próprio Arão falhou também, né? Teve 2 filhos que morreram no altar, porque levaram fogo estranho para o altar do Senhor. O Senhor matou os 2 filhos dele. Então, existem esses casos. Agora, para não acontecer esses casos, é não abdicar o homem, abdicar das suas responsabilidades. Tem uma coisa que eu ouvi, que é sobre os reis. Não vou contar a história dos reis aqui, tá bom? Como funciona.
Mas eles fazem umas coisas assim que você não entende muito bem, né? Eles casam com mulheres que eles não gostam, eles vão para lugares que eles não gostariam de ir, eles não fazem a vontade deles. Aí quando alguém pergunta, por que você não simplesmente deixa isso para lá? Né? Viva a sua vida. Eles geralmente respondem assim, que eles não têm uma obrigação, eles têm um dever. E um dever não tem como voltar atrás. Entendeu? Se Deus te chamou, você tem um dever. E um dever não tem como voltar atrás. Uma obrigação, por mais que forcem, chegará uma hora que você vai fazer de tudo para se libertar dessa obrigação. Um dever não. Quando você tem no coração que aquilo é o seu chamado, que você é para aquilo, você nasceu para aquilo, você faz. Mesmo que haja desafios, mesmo que haja problemas, mesmo que haja choro, mesmo que haja dificuldades, você não volta atrás. Tem como voltar atrás de ser pai? Tem como voltar atrás de ser mãe? Não tem. Se você gerou um filho, o filho é seu. Ah, mas eu vou largar com a mãe. Você não deixou de ser pai. Você simplesmente abdicou, mas era o seu dever. Você está errado. Tanto que quando alguém da família real abdica do trono, é esquecido. Né? Ninguém quer saber daquela pessoa. Às vezes até morre alguém, não pode nem ir para o enterro do parente, porque ele abdicou da coroa. É assim que funciona. Então é muito sério abdicar de um dever. Se é pai, se é mãe, e se deixar de ser esposo, deixar de ser marido, pela lógica também não. Né? Porque a Bíblia diz assim, que aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. É assim que funciona. Amém? Amém. Vamos concordar, se nós seguíssemos a palavra de Deus, o que Deus pede para o homem, o que Deus pede para a mulher, o que Deus pede para os filhos, o mundo não seria melhor? Vamos imaginar jovens, os seus, cada vez mais novo, né? Vou dar uma idade aqui, então talvez estou errado. Jovens dos seus 14, 15 anos, 16, que chega assim um coleguinha, toma aqui, puxa um aí, puxa uma carreira, bebe um pouquinho, e o jovem colocasse no coração, isso vai envergonhar meu pai e minha mãe, não vou fazer isso. Nós teríamos a criminalidade que temos hoje? Nós teríamos os bandidos, os traficantes que temos hoje? Não. Não teríamos, de maneira alguma. Se os filhos honrassem o pai e a mãe, não teríamos a maioria dos problemas sociais que nós temos. Entendemos uma coisa, irmãos? A gente fala, o problema do Brasil, sei lá. Por exemplo, eu não gosto do Brasil. O Brasil é muito socialista. Eu não gosto do Brasil porque ele é muito socialista. Mas o problema do Brasil é que ele é socialista? Não. O problema do Brasil é os brasileiros, porque os brasileiros são pecadores. O problema do mundo é o pecado. Não é a sua constituição, não é o seu político, não é o seu presidente, não é o seu rei. O problema do mundo é o pecado. Se não houvesse pecado, não haveria assassinatos, roubos, invejas, não haveria adultérios, mortes, vícios. O problema do mundo é o pecado. O problema do mundo não é uma coisa ou outra. O problema do mundo é um só, é o pecado. E quem vai resolver o problema do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Então, irmãos, como as pessoas colocou isso no coração de criar para si um modelo familiar deles, não de Deus. O modelo deles tem trazido coisas ruins. O que eu concluo? A família moderna é uma fábrica de decepções e fracassos. Pois ela não entende o propósito divino que Deus deu para ela.
o que diz a Bíblia? No princípio disse Deus: deixará o homem a casa de seu pai e de sua mãe e unirá a sua mulher. Gênesis 2:24. Ou seja, o dever de ter a própria casa com responsabilidade é do homem. O papel do homem hoje é desprezado ou é secundário. Direitos iguais. Tá, os direitos são iguais, mas os deveres são diferentes. Amém? Lógico que a mulher tem que ter o mesmo direito do homem. O homem não pode bater na mulher, mas a mulher também não pode bater no homem. Então os direitos são iguais. Só que os deveres do homem é uma coisa, os deveres da mulher é outra. Foi isso que Deus fez. Mas o mundo mudou. O mundo, agora, a coisa mudou. O mundo está moderno. A coisa não é mais assim. Temos a emancipação feminina. Temos o empoderamento feminino. Amém. Se a mulher manda em casa, né? É como diz a piada, em casa que mulher manda até o galo canta fino, né? Mas tudo bem. Cada um faz o que bem entender. Amém? Cada um faz o que bem entender. Mas, se você quer ser abençoado, você tem que obedecer a quem? Os conceitos modernos ou a Deus? Um dia chegou os sacerdotes porque eles proibiram aos apóstolos de pregar o evangelho de Jesus. Só que eles saíram e começaram a pregar de Jesus. Aí os sacerdotes prenderam eles e falaram assim: vocês não podem fazer, a gente proibiu. Aí que Pedro e os demais apóstolos responderam: julgais vós a mesmo, se devemos obedecer a vós ou ao nosso Deus. Então vocês sabem. Você quer obedecer o que diz a novela? Irmão Marcelo, da novela, quem manda é a mulher. Irmão Marcelo, na novela, o filho bateu no pai, o filho xingou o pai, foi rebelde contra o pai e ainda foi abençoado, virou doutor, virou o herói da novela. Olha, na novela, irmão Marcelo, a mulher deu um chifre no marido, fugiu com outro, o marido caiu na cachaça, se matou e a mulher se deu bem, virou uma empresária de sucesso. Mas eu já vi isso nas novelas, né? Vamos ser sinceros. Aí falou: pastor viu, né? Não deveria ver. Já está errado só de ter visto. Mas é verdade, é essas coisas que tem, né? É só isso. Na vida real é assim? Filho desobediente consegue ir para frente, desobedecendo pai e mãe? Eu nunca vi. Filho que faz o que bem entender, não obedece a mãe, não está nem aí, faz o que bem dá na telha. Eu nunca vi esse tipo de gente daí para frente. Não vai. Uma mulher rebelde que faz o que bem entender, casa com um, casa com outro, dá certo? Não, dá certo não. Homem também que não quer saber, quer ser um mocinho, né? Quer ser o bombadão, não quer saber de ter responsabilidade, de cuidar da sua família, de ensinar os filhos. Tem uma esposa aqui 1 ano, outro ano tem outra esposa, outro ano tem outra esposa. Tá bem? Não. Porque está fora da palavra de Deus. Tudo que está fora da palavra de Deus está fadado ao fracasso. Entenda isso. Uma casa que não é edificada sobre a rocha, quando vem os ventos, vem a tempestade, ela cai. Você quer ser abençoado ou abençoado? Você quer ser abençoado ou abençoada? Edifique a sua casa sobre a rocha. E qual que é a rocha? Eu compararei o homem prudente, a mulher prudente, como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E como é isso? É aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre. Glória a Deus. Quer estar firme? Não quer passar o tempo todo desvia, volta, desvia, volta, desvia, volta. Comece a obedecer a palavra do Senhor. Comece a obedecer as palavras do Senhor Jesus Cristo e nunca mais será abalado. É como eu disse um dia lá no Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem está edificado no monte, quem está edificado sobre a rocha, ele não é abalado. Glória a Deus. Amém? Então, irmãos, homem, quem
Quem é que suscita a família? É o homem. Então eu vou dar uma bela de uma dica. Quer casar? Colocou no coração casar? Identifique qual que é os anseios, os desejos, a ideologia e o que está no coração deste homem. Homem, fala para a sua pretendida, para a noiva, para a namorada, para quem você está gostando e já quer casar, Deus revelou que vai ser a sua prometida, fala para ela, olha, eu quero ser um pastor, eu quero ser, sei lá, um grande empresário, eu quero vender limão no farol, não importa. Fala para sua esposa qual é o seu objetivo de vida. A minha esposa sabe qual é o meu, mas não vai acontecer, mas ela sabe. Queria morar no meio do mato, bem no fundão. Mas não vai, né? Amém. A vida é assim. Mas ela sabe qual é o objetivo de vida além disso. Isso é um sonho, né? Agora o objetivo de vida é obedecer ao Senhor, fazer a vontade do nosso Deus, criar filhos debaixo da admoestação do Senhor. Coloque isso no coração. Fala para sua futura esposa quais são os seus desejos. E aí, minha irmã abençoada, você hoje não é como antigamente que o pai escolhia com quem você casa. Você escolhe. Você olha assim, não, isso aí não quero para mim. Quem vai te matar? Ninguém, você está certa. Não é o que você quer, não é o que você quer para a vida. Fala, eu não quero ser mulher de pastor. Então amém. Você não casa com fulano que quer ser pastor. Olha, eu não quero casar com empresário, porque empresário vem viajando e não fica em casa. Amém, não casa com empresário. Não vou casar com quem vende limão no farol, porque eu quero mais para a minha vida. Amém. Deus vai preparar uma mulher, o rapaz que quer ser pastor, vai preparar uma irmã que quer um marido empresário, vai preparar uma irmã que quer um marido que vende limão no farol, não tem problema nenhum. Para cada tampa tem sua panela. Né? Alguns nasceram para ser frigideira, mas são poucos, né? Bem pouquinho. Mas para cada tampa tem a sua panela. Amém? Amém. Fique em paz, Deus vai preparar. Deus prepara tudo no momento certo. Aleluia. Amém? Deus. Os homens hoje perderam o seu chamado e são em grande parte apenas integrantes de um núcleo familiar, mas não são o chefe da família. Isso é triste, irmão. Então é assim, a gente olha para... vou morar pela família. Mas na família qual o homem não manda nada. Está errado. Não adianta nada, está tudo mil maravilhas, todo mundo empregado, todo mundo bem, todo mundo viajando, mas a mulher não respeita o marido como o líder da casa, está totalmente errado. E os filhos e a esposa, em grande parte, são insubmissos, cada um querendo viver conforme as suas vontades e desejos. Isso não é a família bíblica. Desculpe, irmãos, eu vou falar agora uma coisa. A família bíblica é patriarcal. Amém? Você já viu uma matriarca da Bíblia? Não tem. É Jacó, é Abraão, é Isaac, é Davi, é Moisés, é Levi, é José. Né, irmãos? A Bíblia é patriarcal. O dever de cuidar da família é do homem. Não adianta. Mas há exceções. Não há? E se a mãe é viúva? Ela é a matriarca da casa. Ela manda na casa. Nos tempos bíblicos era totalmente diferente. Nos tempos bíblicos, aquela mãe que era viúva era cuidada pelos irmãos do falecido. Ela ia viver sob a responsabilidade do irmão do falecido até o filho dela crescer e ela estar sob a responsabilidade do filho mais velho. Era assim. Mas hoje é impossível ser assim. Então, na falta do pai que morreu ou por outro motivo, a mãe é que tem que estar à frente da casa e direcionando a casa. Morreu pai e mãe, filho mais velho. Amém? Amém. É um negócio bem hierárquico mesmo, é de cima para baixo. É assim que funciona. Agora vamos dizer assim, cada um buscando seus próprios interesses, apenas habitando o mesmo teto, só restará destruição, casa dividida.
O lema de Jesus para a família é unidade. Pai, mãe, filho, e seja lá quem mora lá, papagaio, sogra, sogro, é tudo no mesmo objetivo. Tudo a mesma coisa. Tudo pensando num só lugar. O que é a sua casa? Vamos pensar, o que é a sua casa? O que é a sua família? A sua família é o seu reino. Aleluia, Deus. A sua família é o seu reino. Tem até um ditado lá na Inglaterra: a casa de cada inglês é o seu castelo. O que você faz no seu castelo? Você defende o seu castelo. Aleluia. Porque o seu castelo vai estar sobre os ataques. Os seus filhos estarão sobre o ataque deste mundo, para que vai para a bebida, vai para as drogas, vai para a criminalidade. A sua esposa vai ser atacada para ir para o adultério, o marido para o adultério, para deixar a casa, a família está sob ataque. E você é o responsável com a sua mulher e seus filhos para defender a sua casa. A sua casa é o seu castelo. A sua casa é a sua cidade. A sua casa é o seu reino. E você tem que defender. É o seu dever. Não quis constituir família? Então pega o dever. O dever de defender essa família com unhas e dentes. Aleluia, Deus. E com a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Essa arma aqui não falha. A cabeça falha, o intelecto falha, o braço falha, mas a palavra de Deus não falha. Aleluia. Defenda a sua família com a palavra de Deus. Porque a família está sob ataque. Em suma, a família é responsabilidade dividida com seus respectivos envolvidos. Se não há esse entendimento que haverá um chefe da casa responsável para direcioná-la, onde os demais irão trabalhar junto neste propósito. Entenda uma coisa, vai para uma guerra e não tem a general. Já imaginou uma guerra sem general? Imaginou uma guerra sem coronel, sem tenente? Sem capitão, sem major, sem sargento, sem cabo, só soldado. Todo mundo é soldado, todo mundo vai pegar a arma e vai para o fronte. O que vai acontecer com esses soldados? A gente não quer obedecer ordens, vai morrer tudo. Porque o general é alguém que tem experiência de guerra, experiência de batalha, um estudioso da arte da guerra e sabe aonde colocar cada divisão. Esse soldado vai defender isso, esse soldado vai ficar na retaguarda, esse vai para frente, esse vai morrer, esse vai viver, esse vai descer de paraquedas. Cada um, os generais são que sabem. Aí, abaixo dos generais, os coronéis organizam, os sargentos organizam, os cabos fazem a organização. Cada um tem o seu lugar. E o soldado é o que luta, né? É assim que funciona. Uma guerra que não tem direcionamento é uma guerra perdida. Não tem como. Se não há direcionamento, é uma guerra perdida. Uma casa onde não há um pai de família que está à frente é uma casa que vai perder para Satanás. É uma causa perdida. Não adianta ganhar bem, não adianta estar bem de saúde. Tem que ter alguém responsável. Amém? Vamos dizer assim, a pessoa quer casar, mas assim, eu não quero essa responsabilidade. Eu quero casar, mas eu quero que minha esposa ganhe muito bem, que ela tenha muito dinheiro, que a gente quer viajar, a gente quer ter uma boa lua de mel, fazer uma lua de mel por ano, a gente quer ir nos melhores restaurantes, a gente quer se divertir, a gente quer tirar selfies nas melhores paisagens que tem neste país. Pelo certo, você não deveria casar. E se não casasse, não pecaria. Amém? Morar debaixo do mesmo teto e ter filhos, e pagar contas, comprar coisas e viajar, não é a mesma coisa de ter uma família. Família é muito mais sério. Família é um reino feito por Deus para glorificá-lo, e aonde Jesus designou cada membro para a sua função. Pai, mães e filhos que habitam sob esse mesmo teto. Amém?
Casou, quem casa quer casa. Ou seja, quem casa, ele tem que ter um lugar onde ele vai ser o responsável. Isso é de suma importância. Senão, irmãos, não vai dar certo. Vai ter problemas. Mas hoje eu não tenho condições disso. Busque a Deus. Busque a Deus para ter condições de ter o seu próprio teto, mesmo se for alugado. Tem que comprar. Comprar vai demorar, é difícil. Mas assim, mesmo um lugar seu, um lugar onde você é o responsável. Aleluia. Onde os seus filhos e sua esposa estejam debaixo da mesma direção. Isso é necessário. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Vocês acham que Deus quer alguma coisa ruim para nós? Você acha que o Senhor, a palavra de Deus, já passou o prazo de validade, acabou, já mudou tudo? Eu creio que não. Eu creio que a palavra de Deus ainda é atual. E se nós levássemos a sério a palavra de Deus, muito que sofremos hoje, muito do que padecemos hoje, nós não padeceríamos. Porque nós negligenciamos. O problema nosso é a gente escolhe o que nós queremos obedecer. Isso é ruim. Escolher o que a gente quer obedecer só traz destruição. Homem de Deus, mulher de Deus, não escolha mandamento. A Bíblia diz assim que aquele que observa esse mandamento, mesmo que for dos menores, é o maior no reino do céu. Glória a Deus. Aleluia. Mas aquele que despreza esse mandamento, mesmo dos menores, também será desprezado no reino dos céus. Obedeça a palavra do Senhor. E como muitas pessoas falam, família edificada, igreja edificada. O que a Bíblia diz sobre os pastores? Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pois se o pastor está ensinando conforme a palavra de Deus, e velando pela casa de Deus, a desobediência levará a igreja também à ruína. Amém? Então, porque a igreja está numa situação difícil? Porque as famílias estão destruídas. Nas famílias não há obediência. Filho faz o que bem entende, mulher faz o que bem entende, e marido abdica da responsabilidade de ser o chefe da casa. Vem para a igreja. O que acontece na igreja? Tudo de errado. Porque a casa está destruída. A família está destruída. Como haverá uma igreja edificada? Se no microcosmo, que é uma casa, uma família, as pessoas já não são submissas, obedientes, como vão obedecer os pastores? É como muitos dizem. Quer saber se é uma boa um bom marido, uma boa esposa? Veja se é uma boa filha e se é um bom filho. Porque um bom filho será um bom marido e uma boa filha será uma boa esposa. Quer saber se a igreja é abençoada? Vê como dessas famílias. Se a família, a mulher manda mais que o marido, o filho não quer saber de obedecer o pai, o marido é um banana, o que vai acontecer? A igreja não vai prestar também. Uma igreja onde um pastor, um ancião, um bispo, ele possa ter a alegria de ensinar a palavra de Deus, já tem que ser um costume de casa. Obedecer, tem que obedecer para ser obedecido. Eu obedeço na minha casa, obviamente eu vou obedecer na casa de Deus. Agora, eu desobedeço na minha casa, obviamente eu vou desobedecer na casa de Deus. Aí o que acontece muitas vezes? A hipocrisia. Na frente dos outros está tudo bem, está um mar de rosas, mas lá em casa o pau come. Lá em casa a vassoura voa. E não é que é bruxa não, é que voa mesmo, né? A panela voa. Tem gente que dorme com o olho aberto ou fechado, parece que está na cadeia. Mas está na igreja, amorzinho, hipocrisia, que tem igreja hipócrita.
Casa abençoada, igreja abençoada. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Como está a casa dos irmãos? Eu não tenho a mínima ideia. Não sei se vocês estão brigando, não sei se vocês estão bem, não sei se vocês são uma bênção. Eu não sei se marido realmente tem autoridade na casa. Eu não sei se a esposa obedece marido. Eu não sei se os filhos estão honrando pai e mãe. Eu não sei nada disso, mas eu acabei de ensinar. Faça isso. Amém, Deus. Aleluia. Marido tem autoridade, mulher seja submissa, filhos honrai pai e mãe. Glória a Deus. Aleluia. Deveres de uma casa. Aleluia. E teremos uma igreja abençoada. Aleluia. Você terá uma família abençoada. Aleluia. Tome o seu lugar. Tome a sua posição diante de Deus e nós seremos abençoados. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.